Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com rápidas e relevantes dicas jurídicas. No encontro de hoje, iremos tratar da estabilidade no contrato a prazo determinado e no contrato de experiência. Muitas são as dúvidas sobre a estabilidade ou não nos contratos de experiência ou determinado para situações de acidente de trabalho, gestante, membros participantes da CIPA, entre outras formas de garantia do emprego. O contrato de experiência possui a mesma natureza do contrato por prazo determinado, o que se presume o direito do empregador de rescindi-lo quando do seu vencimento de prazo. O contrato por prazo determinado, conforme estabelece o artigo 443, parágrafo 2º da CLT, é o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviço especificado ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. O referido dispositivo legal dispõe que o contrato por prazo determinado só poderá ser válido nas seguintes situações: na hipótese de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, caso as atividades empresariais de caráter transitório assim o exigir, e o contrato de experiência. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por prazo maior de 2 anos, e dentro deste prazo só poderá ser renovado uma única vez, sob pena de se tornar indeterminado, nos termos do artigo 445 consolidado. O contrato de experiência não poderá exceder a 90 dias, podendo ser desmembrado em no máximo 2 períodos dentre este prazo, por exemplo, 45 dias renovados por mais 45 dias. O artigo 472, parágrafo 2º da CLT, dispõe que nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação. O contrato de experiência ou determinado, pela sua própria natureza, não proporciona ao trabalhador um vínculo prolongado, uma vez que já se conhece o término da relação empregatícia, salvo se houver interesse por parte do empregador na continuidade do vínculo. O trabalhador, obedecendo ao princípio da autonomia da vontade, quando estabelece relação contratual com o empregador e conhecendo o início e o término de seu prazo, de antemão, em princípio, desiste da proteção da estabilidade garantida pela lei. Assim, tinha-se o entendimento que seria possível ao empregador rescindir o contrato do empregado no prazo estipulado, mesmo que este se enquadrasse em qualquer das situações de estabilidade previstas, já que o contrato de experiência ou determinado não se aplica tais garantias. Não obstante as conclusões apontadas, há que se ressaltar que os tribunais trabalhistas vinham apresentando interpretações diferentes quando da aplicação da lei, de forma a assegurar, em alguns casos, a estabilidade nos contratos de experiência ou a prazo determinado. Isso se comprova nos julgamentos que garantiram a estabilidade à empregada gestante, sob o fundamento de que a garantia do emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro e que a trabalhadora gestante é mera beneficiária da condição
material protetora da natalidade. Entretanto, há entendimento de que a garantia só se estabelece quando o fato gerador, a gravidez, ocorrer durante a vigência do contrato, ou seja, se a empregada já estiver grávida no ato da contratação. Essa garantia será, portanto, a que deve prevalecer. A interpretação de que a gravidez, durante o contrato de experiência, gera a estabilidade do emprego se consolidou com a alteração da súmula 224, inciso 3, do Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Já em relação ao acidente de trabalho, a garantia de emprego, mesmo nos contratos por tempo determinado, se justifica sob o fundamento de que o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que assegura por um ano o emprego ao trabalhador acidentado ou com doença profissional, após o retorno da licença, não fixa restrições e distinções quanto à modalidade do contrato de trabalho. Para conceder estabilidade acidentária, a situação do acidente de trabalho traz, no bojo da própria lei, o entendimento de que em qualquer forma de contrato a estabilidade deve ser garantida. Esse entendimento também foi consolidado com a inclusão do item 3 da súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos: o empregado, submetido a contrato de trabalho por tempo determinado, goza de garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho previsto no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991. Esta é a nossa dica de hoje. Até o próximo Minuto Jurídico.